Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Irei iniciar as aulas 12 a 14 do curso de Química 1 e o assunto que será abordado é hibridização. Bom, nas aulas anteriores a gente entendeu por que os átomos se ligam para buscar uma estabilidade eletrônica na sua camada de valência e, portanto, eles se ligavam para chegar à configuração de um gás nobre e ter todos os seus orbitais completos com todos os elétrons. A gente tinha aquela ligação entre os ametais e os metais, que formavam um composto iônico, enquanto que tinha aquela ligação que era ametais com ametais, que formavam as moléculas covalentes, ok? Que seria uma ligação covalente, que é uma ligação em que os átomos não entregam os seus elétrons para os elementos que estão ligando, e sim eles dividem esse elétron em uma distância perfeita, em uma repulsão nuclear entre os dois núcleos dos dois átomos e uma atração da eletrosfera, portanto, todas as suas camadas eletrônicas com os elétrons com o núcleo dos outros átomos. E essa proximidade tinha uma energia mínima, em que liberava o máximo de energia e, portanto, resultava na máxima estabilização daquele átomo, daquela molécula. Então, é uma estrutura molecular, enquanto que a ligação de um metal com ametal é um composto iônico cristalino, forma um cristal. Mas o assunto dessa aula é interessante observar na natureza que alguns elementos químicos eles não respeitam essa regra do octeto, e eles têm a capacidade de se ligar com mais átomos do que o normal. Eles conseguem, alguns elementos químicos, eles conseguem fazer um processo chamado de hibridização, onde quando eles iniciam a sua nova camada eletrônica, eles abrem, portanto, os subníveis. E se você entrar na segunda camada eletrônica, você tem o subnível S e o subnível P. Então, a partir da segunda camada, na LKL, na L, você tem dois subníveis, o S e o P. E se você tiver elétrons só no S, esses elétrons podem ir de um estado... Aqui seria o berílio, por exemplo. Presta atenção. A teoria da ligação da valência, a ligação entre dois átomos ocorre por meio da sobreposição de dois orbitais atômicos. A ligação simples, sempre que dois átomos fizeram uma ligação covalente entre si, essa ligação será sigma. Então aqui está falando da ligação simples entre dois ametais, a ligação covalente. E ele falou que a ligação é uma sobreposição de dois orbitais, como a gente vai entender agora. Você entende agora o átomo de Bohr, porque eu dei aula do átomo Bohr e expliquei os orbitais e as suas formas. E quando eles conseguem o contato um com o outro, é a sobreposição de orbitais que faz uma ligação ser a sigma ou a pi, uma ligação simples ou dupla ou tripla. É as sobreposições de orbitais ou subníveis. Então, vamos, primeiro exemplo é a hibridização do berílio. Se lembra que o berílio, o número atômico dele é 4, então ele é 1s2, 2s2. Então, ele começa uma nova camada eletrônica, a L, e que ele podia ter 8 elétrons, mas ele só tem 2. Então, ele enche o orbital S com os 2 elétrons e fica com os 3 orbitais do subnível P vazios. Mas ele consegue uma excitação com energia e com alguns elementos próximos dele, em que ele pega esse elétron e transfere para o orbital P. E ao transferir para o orbital P, ele agora consegue fazer duas ligações SP. Então ele é SP. Então ele consegue fazer duas ligações, ele é SP. Entendeu? Porque agora ele conseguiu fazer uma ligação, uma sobreposição na sua orbital S, e também consegue fazer ligações agora com o seu orbital P. Então ele pode ter duas formas. Agora, com dois orbitais semi-preenchidos, o berílio pode fazer a sobreposição com os orbitais S do hidrogênio, formando assim duas ligações covalentes sigmas. Então, perceba. Ele, no estado fundamental, ele tinha 2 elétrons na sua camada de valência, no seu subnível S,
E aí ele passou por um estado excitado que ele conseguiu transferir esse elétron para o outro subnível P, porque ele está na segunda camada, na camada L, que tem a possibilidade de colocar 8 elétrons na sua camada de valência. Ele só estava no subnível S, conseguiu um elétron para o subnível P, portanto consegue fazer duas ligações covalentes. Então, quando ele chega com contato com berílio, como ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, ele se liga facilmente com o hidrogênio, que só precisa de um elétron para se estabilizar. Então, ele fica com 2, 4, 6, 8 elétrons. E o berílio se encontra a sua estabilidade, portanto, ele chega na regra do octeto fazendo essa hibridização. Então, qual é o sentido da hibridização? Estabilidade, sempre. Os átomos se ligam para achar a sua estabilidade. Então, o berílio ele sofre uma hibridização para conseguir se ligar com mais elétrons, mais átomos, esses átomos poder fornecer por ligação covalente o elétron para dentro da sua sobreposição dos orbitais e assim traz a verdadeira estabilidade para esse átomo. Por isso que eles hibridizam. Um outro elemento bastante importante é o boro. O boro ele tem 5 elétrons no seu número atômico. Não, ele tem 5 de número atômico, portanto ele tem 5 elétrons. Então ele é 1s2, 2s2, 2p1. Então ele chegou na camada 2, na camada L, e ele está no subnível S e P. Ele está com o seu subnível S preenchido completamente e o seu subnível P ele só está com um elétron. Então, teoricamente, ele só poderia fazer uma ligação. Mas ele faz uma hibridização em que ele passa esse elétron para o subnível P. Então, ele fica com a capacidade de fazer 3 ligações. S, que ele faz uma S e agora ele faz 2 P. Então ele fica sp2, ó. Ele pode ligar com a S e com 2p. E ele tem um orbital p puro. O que é esse orbital p puro? Ele pode receber 2 elétrons por dativa. Então o boro pode fazer 3 ligações covalentes e receber um par de elétrons de um elemento que esteja com a possibilidade de fazer isso. Por exemplo, o oxigênio, o enxofre, ele doa, portanto, um par de elétrons e transforma o boro em um elemento com 10 elétrons, assim chegando à sua estabilidade eletrônica. Então, o boro ele pode se ligar com... Ele podia se ligar somente com um elétron, ele só podia se ligar com um átomo, mas ele sofre um processo de hibridização e pode ligar com 3 átomos. E assim ele consegue chegar à sua estabilidade, portanto, configuração de um gás nobre, ok? Ele faz 3 aqui, vai ficar com 6, 7, 8. Então ele consegue a sua estabilidade. Aqui seria a ligação dele, ó, ele seria do BF3, ó. Então aqui tem um boro central, ele tem a sua camada S e sua camada P. Então, como sua camada P tem 3 ligações, ó, as 3 ligações aqui, ó, 1, 2, 3, fazendo ligações covalentes com o flúor. O flúor só precisa de um elétron porque ele é da família 17 e ele precisa somente de um elétron para se estabilizar. Então, ele liga justamente com esse subnível P do boro e compartilha esse elétron com as sobreposições de orbitais, o que dá a estabilidade para os 2 elementos, um para chegar à regra do octeto com 3 ligações e o outro somente para chegar com a regra do octeto com uma ligação, que é o flúor, ok? Um outro elemento bastante importante que faz a hibridização é justamente o carbono. O carbono só dá para fazer 2 ligações, mas ele tem a capacidade de fazer 4 ligações. Ele faz 4 ligações, portanto ele é um tetravalente. Ele consegue fazer 4 ligações e o nome da ligação é sp3. Por quê? Porque primeiro é S. Você sempre quando vê um átomo se ligando com todos os elementos, você conta assim: S, P1, P2, P3. Então ele é sp3. Ele pode fazer... Ele estava com 6 elétrons na sua camada de valência, então ele é 1s2, 2s2, 2p4. Então, ele tem um orbital S da camada 2, camada L.
Ele tem um S com 2 elétrons e a camada, o subnível P, os orbitais da subnível P, ele tem 2 elétrons. Então ele é 1s2, 2s2, 2p2. Então ele tem 2 elétrons no subnível P, em cada orbital. Então ele teoricamente faria só 2 ligações, mas ele pega esse elétron daqui e joga para o orbital P, o que dá 3 ligações do orbital P e uma ligação do orbital S. Então ele fica com 3 ligações do orbital P, então ele é P3, e uma ligação do S, então ele é sp3, o tipo da ligação dele. Ele pode fazer 4 ligações com 4 átomos diferentes. Assim, ele dá essa característica do carbono de formar exatamente tudo. Tudo que queima é feito de carbono. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de se hibridizar e de ligar a 4 elementos distintos. Mas ele consegue também ligar a 2, por exemplo, fazendo o sp2, ó. Ele só liga ele se liga 2 vezes ao mesmo elemento. Pode ser, por exemplo, o C2H4. Ele está ligando com o CC, 2 ligações e mais uma aqui, ó. Então ele está com P puro e sp2. E ele pode fazer uma ligação também tripla, que faz 3 ligações com o mesmo carbono. Ele está fazendo uma ligação pi, ó. Ele está fazendo uma ligação assim, pi, sigma e pi. 2 pi e uma sigma. E uma ligação com o hidrogênio. Então ele é SP só. S e P. SP. Por quê? Porque ele está fazendo uma ligação com S e uma com P. Então ele é SP e tem 2 híbridos puros. Ele está fazendo 2 ligações sigmas, não pis, e uma ligação sigma. Nesse caso teremos 2 ligações pi. Resumo: ligação simples rotativa, a representação assim é uma sigma. Uma dupla é uma sigma e uma pi, e uma tripla é uma sigma e 2 pi. Vamos para as questões. FUVEST 2012. Em cadeias carbônicas, 2 átomos de carbono podem formar ligações sigmas, dupla com uma sigma e uma pi, ou tripla com 2 pi e uma sigma. Considere que para uma ligação simples, a distância média de ligação entre os 2 átomos de carbono é 0,154 nanômetros e a energia média da ligação é de 348 kJ por mol. Assim sendo, a distância média da ligação D e a energia média da ligação E associadas às ligações duplas devem ser respectivamente. Bom, a ligação dupla ela libera mais energia, porque ela tem mais quantidade de elétrons, então a energia é maior. Pode falar com a A e a E. E a distância também a distância é menor. Eles se aproximam mais, porque eles ficam com menos mobilidade. Então a distância é menor, a letra A. O FPE 2007. A partir da estrutura do composto a seguir, podemos afirmar que o carbono 1 e 2 apresentam hibridação sp2. Cadê o 1? O 1 está aqui, ó. Então ele é spp1p2, exato, verdadeiro. E o 2 é sp2p1p2 também. Então, o verdadeiro primeiro. Os carbonos 3 e 4 apresentam hibridação sp3. Vamos ver, 3. Então ele está com spppp. Sim, sp3. Não, cadê? Carbono 3 é isso daqui, ó. Cadê o carbono 3? Aqui, ó. Ele tá com sp3? Não, ele tá fazendo uma tripla. Não, ele tá com sp só. Falso. O carbono 5 apresenta hibridação sp? Não, sppp. Ele é sp3. Os carbonos 1 e 2 apresentam 2 ligações pi entre si. Os carbonos 1 e 2. Sim, eles apresentam uma sigma e uma pi. Verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Os carbonos 3 e 4 apresentam 2 ligações pi e uma sigma? Sim. Porque é uma tripla, então é 2 pi e uma sigma, como está representado aqui, ó. 2 pi e uma sigma. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O propeno, a seguir, representado, é um hidrocarboneto insaturado, constitui-se em matéria-prima importante para a fabricação de plástico. Então, o propeno forma o polímero de propeno. Então, ele forma um polímero que é o
Não esqueci agora, mas acho que é o etileno. Isso mesmo, etileno forma as garrafas PETs. Sobre esse composto, podemos afirmar que os carbonos C1 e C2 apresentam hibridação sp. Não, é spp, é sp2. sp1p2, sp2. Tá errado. Enquanto que o carbono apresenta sp3. Sim, o carbono 3 apresenta sp3, mas o carbono 2 e 1 não apresenta sp não. Apresenta sp2, sp1p2. A ligação entre os carbonos C2 e C3 é do tipo sigma e resulta da combinação entre um orbital atômico P puro e um orbital atômico híbrido sp3. Primeiro que não é sigma, é pi e sigma, errado. E primeiro que não tem, e segundo que no orbital atômico puro sp3 também não, é sp2. O ângulo de ligação θ entre os hidrogênios do carbono C1 é de 109,5 graus. Do carbono C1 não, carbono é mais. O 109 graus é quando ele é sp3. Esse aqui é sp2, então o ângulo é menor. O ângulo é menor. A ligação entre o ângulo é um pouco maior. A ligação dupla entre o carbono S1 e S2 é constituída por uma ligação π e uma ligação sigma. Sim, letra D, a questão 4. Então deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau.